Começa agora mais um podcast Reconectados, série Distopia, 4º episódio. Continuando aqui com a nossa série Distopia. E o tema distopia, quero dizer para o nosso ouvinte do podcast, será melhor desenvolvido a partir do capítulo 12, onde de fato entraremos nos assuntos que dizem respeito ao fim dos tempos. O que estamos fazendo agora no capítulo 1 e faremos ainda nos capítulos 2 a 5 é como se fosse uma introdução para que juntos montemos o cenário e assim entendermos melhor as profecias que têm a ver diretamente com os nossos dias ou o fim dos tempos. E como você já percebeu, esse é o nosso 4º episódio e o que nós vamos analisar agora é algo fantástico, é a primeira grande visão de João no Apocalipse. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1, versos 12 a 20. Pois então, Adriano, uma coisa que chama muito a atenção aqui nesta primeira visão de João é alguém que aparece para ele. E quem é esse que aparece para João aqui nessa primeira visão? Olha, alguns poderiam, ao ler esse texto, falar assim, nossa, João acho que estava meio, sei lá, porque ele tem uma visão de alguém muito doido aqui, como você falou nos episódios passados, a leitura aqui, até aqui vai legal, até o verso 12 a gente consegue compreender legal, tem as partes históricas e tal, mas quando chega na questão da visão, aí nós começamos a entrar num campo aí simbólico, tentar agora, o nosso objetivo é trazer isso para nós, E o que mensagem, o que Deus queria, o que Jesus ali queria apresentar para João, Então nós entramos aí no campo simbólico. E aí vamos tentar agora discutir alguns pontos aqui para ver realmente quem é esse ser todo diferente, estranho, que aparece para João aí e qual a importância, a relevância dele neste livro, Agora, uma coisa, não é incomum aparições de anjos, de seres, digamos, celestiais, aparecendo para os personagens da Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Então, para quem está familiarizado com o texto bíblico, com a Bíblia, vai entender que é mais uma aparição ou uma visão de tantas outras que apareceram desde a época de Abraão até João aqui. Mas essa é singular, porque quem aparece aqui, por exemplo, aqui no verso 12, diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros de ouro. Essa primeira referência a 7 candeeiros de ouro
faz uma referência exatamente ao quê? Já aparece aqui um primeiro símbolo do Apocalipse. Como nós podemos entender esses 7 candeeiros de ouro? A gente tem que entender, né, que quem estava recebendo a visão era João, né? João, um bom judeu, e ele tinha como um pano de fundo a cultura, a tradição judaica, né? E esse candeeiro, esses 7 candeeiros, que são 7, podemos dizer assim, 7 lâmpadas, né? É um castiçal que tem 7 lâmpadas. E esse móvel, ele era encontrado no santuário. Então perceba que essa visão, quando João está olhando, ele tem o olhar dele é direcionado para algo santo, para algo que vem de Deus, né? Então, esses candeeiros, você pode encontrar já até o significado desse símbolo no verso 20, né? Uhum. No finalzinho do verso 20 diz assim, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, Jesus ali já está dando para ele o símbolo e o significado. Isso porque já no começo do livro, no verso 1, você vai perceber que tem uma palavrinha ali chamada notificou a seu servo João. Uhum. A palavra notificou é semeion, que vem a ser símbolos, códigos com significados. Uhum. Então, apesar de João estar vendo em símbolos, pelo que nós falamos, né, no episódio passado, pela insuficiência de saber o futuro, sobre a incapacidade humana de entender as coisas celestes, de alguma forma, João, eu posso dizer que muita coisa ele não entendeu, mas muita coisa ele compreendeu, porque ele já estava familiarizado com esses símbolos, ok? Então, os candeeiros, matando a charada aí, Jesus mesmo já disse que os 7 candeeiros representam as 7 igrejas, que são os outros assuntos, né, que nós vamos tratar, assim como trata o Apocalipse capítulo 2. Entendi. E aí mostra um pano de fundo que é, digamos assim, um cenário muito íntimo para um judeu, que é o símbolos do santuário também, né? Isso, é o local de adoração deles, né? Interessante que para nós hoje, né, nós temos a igreja como um local de adoração. E os judeus tinham o santuário, que era o local de adoração, né? Então, eu acredito que Jesus está fazendo uma ponte aí do passado para o futuro. Agora, no verso 13, diz que no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Como entender essa expressão filho de homem? Está se referindo ao quê? Não exatamente a quem, mas ao quê? O que remete essa expressão filho de homem? Quando João vê alguém, um ser, que nós vamos ver aqui, um ser celestial, semelhante a filho de homem, ele está se referindo ao quê nessa expressão? Nós podemos entender de duas maneiras, né? Eu acredito que as duas elas se convergem, né? João não está vendo, vamos dizer, um ET, né? Um anjo. João está vendo um extraterrestre. João está vendo realmente um homem. Só que filho do homem é uma expressão muito usada por Jesus e é uma expressão que aparece lá em Daniel, aparecendo esse filho do homem se apresentando ao ancião de dias. Então você entende, nós já começamos a entender que João já estava falando da figura de Cristo, né? Porque ele se diz ser o filho do homem, exaltando aí a sua humanidade, né? Entendi. Então a expressão filho do homem se refere à humanidade de Cristo. Isso, assim como também ele mesmo dizia que ele era o filho de Deus, né? Uhum. Porque se dizer que é filho do homem, está enaltecendo, como nós falamos aqui, a humanidade. Uhum. Mas quando Jesus falava assim, que ele era o filho de Deus, aí ele já estava dizendo que ele era um ser divino. Por isso que ele foi acusado de blasfêmia, né? Por ser homem, querendo se colocar no lugar de Deus. Essa é a acusação que até que ele foi preso por essa blasfêmia, né? Mas Jesus, ele era tanto homem como divino. É uma matemática muito doida, porque a gente entende que é 100% homem e 100% divino. Alguns falam assim, então é 200%? Então nós não sabemos ao certo, mas é um mistério da encarnação, né? Jesus sendo Deus e sendo homem ao mesmo tempo. Isso, quem sabe, na eternidade vamos compreender melhor. Quem sabe, né? Quem sabe teremos uma eternidade para nos aproximar desses mistérios aí. Então, o Filho do Homem é uma expressão bíblica para se referir à humanidade de Jesus. Agora, no mesmo verso 13, fala
que ele, Jesus, ou Filho do Homem aqui, que aparece a João, está com vestes talares e com uma cinta à altura do peito, uma cinta de ouro, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, se João está dando o detalhe da roupa dele, então quer dizer que essa roupa tem alguma coisa a dizer. E o que diz as roupas, vestes talares, compridas, e essa cinta de ouro do Filho do Homem aqui em Apocalipse capítulo 1? É uma referência a Êxodo 28:4. Ali fala sobre as roupas do sacerdote. O sacerdote nada mais é do que o intercessor, né? O mediador entre Deus e o homem. E nós temos como a figura de Jesus como o nosso sacerdote, nosso advogado junto ao Pai, né? Então, João está vendo um homem que ele não é um simples homem, mas ele veste uma roupa de um intercessor humano diante do Pai. Mas o interessante aqui dessa visão, Enéas, que vai seguir os versos aqui, é a mesma visão que nós vamos encontrar no capítulo 10 de Daniel. Lá nós vamos encontrar a mesma... Interessante isso, como a revelação... Ela não surge no vácuo, não é do nada. Com Daniel, Enéas, aconteceu a mesma coisa. No capítulo 10, a partir do verso 5 até o verso 12, nós vamos encontrar um paralelo interessante, eu posso dizer até perfeito, com Apocalipse capítulo 1, do 12 ao 18. Ali em Daniel 10, nós vamos encontrar um certo homem. Aqui nós vamos em Apocalipse, o Filho do Homem. Olha só. Entendi. Lá em Daniel vê alguém vestido de linho, que também era uma vestidura do sacerdote. Em Apocalipse, são vestidos de talares, são sinônimos, paralelos. Uhum. Daniel diz que ele tem ali, como puro ouro, que nós encontramos aqui em Apocalipse, a cinta de ouro. Também em Daniel, nós vamos ver, Daniel, quando olha para esse ser, os olhos de tochas. A mesma coisa aqui. Nós vamos ver que João olha os olhos e eles têm olhos de tocha, de fogo, né? Uhum. Os pés, lá em Daniel, quando Daniel olha para os pés, é polido de bronze. A mesma coisa aqui também. Outro detalhe, Daniel fala que a voz é um estrondo de muitas águas. E aqui, João vai dizer a mesma coisa, voz de muitas águas. Também diz que depois dessa visão, Daniel ficou sem forças, ficou fraco, né? A mesma acontece aqui com João, né? Ele fica como morto, sem força. Daniel ele é tocado por esse ser e recobra as energias. A mesma coisa acontece aqui com João. E eles terminam da mesma forma, o Enéas, porque Daniel fala que esse ser extraordinário que ele viu, diz para ele, não temas. E João também diz que esse ser extraordinário diz para ele, não temas. Então é um paralelo fantástico. A revelação de Deus, Deus não acontece no acaso. Então perceba, pode ser que pela primeira vez aconteceu ali dessa forma e descrita para Daniel. Só que João está recebendo a mesma visão. E agora o Apocalipse ele está ampliando aquela revelação de Daniel, capítulo 5. Então eu e você, nós temos o privilégio de ter nas mãos uma ampliação da revelação de Daniel, sendo o Apocalipse para nós aqui. Assim como Cristo apareceu para Daniel, Cristo está em visão aparecendo também para João. Então, o que eu acho interessante, bonito, é que Cristo ele não é limitado pela história, pelo contrário, ele existe, ele é eterno. Em Daniel, nós temos uma aparição, uma revelação antes da encarnação. E agora para João, nós temos João recebe uma revelação do Cristo que já tinha vindo, né, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e mais uma vez está se revelando aqui. Então, ao longo da história, Deus está trabalhando com a humanidade, demonstrando o plano, demonstrando que ele tem controle sobre a própria história. Adriano, no verso 14, fala uma coisa muito interessante da cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Imagine você olhar para alguém com cabelos brancos, barba branca e olhos como chama de fogo. O que isso quer dizer? É para dar medo? É para assustar? É para impor alguma coisa? O que é isso? Então, aqui nós precisamos entender o seguinte.
Essa visão que João está vendo, né? É interessante a gente deixar bem claro isso para os nossos ouvintes, né? João, ele escreveu tudo aquilo que ele ouviu e aquilo que ele viu. Então, João não coloca significados, aquilo que ele acha no papel. Ele colocou apenas aquilo que ele viu e que ouviu. Então, ele realmente, Enéas, ele está vendo essas coisas, né? Uhum. Eu e você, que estamos lendo, nós podemos entender isso como literal ou podemos dar um passo a mais. Podemos tentar extrair essa cena, algo para nós, né? Então vamos lá. Então nós já estamos entendendo que o Filho do Homem aqui é o próprio Jesus. Ele está com roupa de sacerdote. É interessante que ele fala como voz de trombeta, né? Quando João ele olha a cabeça e cabelos que eram brancos, como alva, lã, como neve, nós podemos fazer o seguinte: nós podemos passear na Bíblia e procurar alguns significados para esse tipo de coisa. Alguns paralelos. Isso, os paralelos. Por exemplo, em Daniel, no capítulo 7, 9, aparece ali também essa questão de cabelos brancos, mas ali é um sinal de pureza, né? Pureza. Então, o branco na Bíblia ressalta a pureza. Lá em Isaías, no capítulo 1, diz assim, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, né? Seus pecados, se você vier até mim, eu vou transformar eles em branco como a neve, como a lã, né? Uhum. Então a gente percebe que esse ser é um ser puro, né? Um ser puro. Então podemos já entender isso, que a cabeça, né, e os cabelos, eles eram brancos, como alva, lã, como a neve. Então é alguém puro que está se aproximando ali de João. Agora, os olhos quer dizer alguma coisa relacionado àquele que sonda, que enxerga, ou que nada escapa à sua visão? Os olhos como chama de fogo? Isso, nós temos alguns textos bem interessantes, né? Como Zacarias 4:10. Ali está ressaltando mais a onisciência, né? Uhum. Esses olhos que tudo vê. Interessante que esses olhos também estão ligados a juízo, né? Uhum. Porque é um olho que sonda, né? É interessante quando o salmista diz assim: Senhor, sonda o meu coração, né? Essa mesma expressão de sondar é a mesma intenção nos outros versos, que aparece Deus olhando e vendo para julgar. Então esse olhar desse ser que João está vendo, ele vê tudo, né? É uma onisciência. Interessante que isso vai se repetir, né? No capítulo 2 de Apocalipse, para a igreja de Tiatira. E a gente vai ver nos próximos episódios a importância desses olhos que tudo vê. Né? Entendi. Agora, só fazendo um adiantamento aqui, essas características de Cristo aparecendo para João, elas, em certa medida, vão se repetir para cada uma das igrejas, como você citou aí para a igreja de Tiatira, né? Isso, você percebe que cada revelação particular do corpo desse ser é repetido nas igrejas, só que com algumas particularidades. Por exemplo, para Tiatira aparecem os olhos, né? Porque ali está na questão de onisciência, de julgamento. Se você vai, por exemplo, para Pérgamo, aí já vai aparecer essa espada afiada. Então, cada igreja recebe uma revelação particular de uma parte do corpo. Porque nós acreditamos que seria a deficiência desta igreja. Então, a revelação de Jesus, ela supre essa deficiência. Entendi. Compreende? Entendi. Agora, Adriano, uma coisa que sempre me chama a atenção é aqui os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Ainda hoje, né, na cultura oriental, o Oriente Médio, eles usam aquelas roupas mais compridas, a túnica, e os pés exatamente ficam ali à mostra. Mas o que dizer aqui, e Jesus aparece aqui com roupa sacerdotal, uma roupa comprida, o que dizer aqui dos pés? João viu os pés como bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então, algo que brilhava. A cabeça branca, os olhos como chamas de fogo e os pés brilhando ali. O que entender dos pés como bronze polido? Então, a primeira impressão que dá é realmente um brilho, mas o que tem a ver um pé brilhante, né? Isso que chama a atenção.
Então, só que diz o seguinte, ó, completa o verso, ó, como que refinado numa fornalha. Aham. Você vai perceber que o trabalho do fogo na Bíblia tem várias utilidades, né? Como destruir, como causar pânico, como punição, mas também uma das funções do fogo é refinar, purificar algo assim que está precisando, né, de um molde, algo parecido. Então, esse ser que tem esse pé polido, né, que foi refinado numa fornalha, nós podemos fazer uma aplicação interessante, né? Até Pedro, se não estou enganado, diz isso, né? Que nós devemos ser purificados pelo o fogo do ourives, né? Então Jesus, olha só, Jesus foi uma das pessoas que caminhou nesta terra, né? Que foi realmente, como posso dizer, tentada, provada ao extremo, né? Uhum. Então eu e você, nós somos provados e tentados, né? Lembrando o seguinte, que tentação é tudo aquilo que nos leva a pecar. Uhum. Provação é aquilo que fortalece a nossa fé. Jesus, ele passou pelas duas, né? Teve provações e tentações, né? Eu e você também nós temos. Só que, Enéas, eu e você não chegamos aos pés, literalmente, ó, não chegamos aos pés das tentações e provações que Jesus passou nessa terra, né? Então podemos ver que esse ser extraordinário, ele teve uma provação intensa e uma tentação intensa, e ele passou, né? Um brilho reluzente aí, que passou da provação. Hebreus fala muito disso, desse aspecto de Jesus ter sido aperfeiçoado pelo sofrimento. E é exatamente isso que o qualifica para ser o nosso sacerdote. Sacerdote que agora, né, essa figura do sacerdote que está aparecendo para João. E é uma certeza, né, Adriano, saber que no céu nós temos um sacerdote que se compadece das nossas dores, né, tomando aqui emprestado o texto bíblico, e que sabe exatamente as nossas dores, as nossas dificuldades, e como você disse, foi provado, caminhou por esse mundo, então ele sabe exatamente o que nós passamos. Então, entre outras coisas, essa visão do Cristo glorificado, que nós estamos analisando aqui, tentando analisar, é uma resposta, né? É uma certeza, né? A maior autoridade do universo, aquele que conhece as dores do ser humano, está ao lado de João, está ao lado da igreja. Adriano, no verso 16 diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui dá medo. Alguém abre a boca e sai uma espada afiada. Aí dá medo. Aí é uma coisa assim que, opa, o olho pega fogo, os pés brilham. Então é uma coisa assim bem estranha, né, para nossa cultura, para o nosso entendimento. Talvez para João, acostumado a ler relatos das aparições de anjos, mesmo de Cristo no Velho Testamento, o João também estava familiarizado com o livro de Daniel, então ele caiu como morto, mas para um judeu, acho que isso era comum ao longo da história. Para nós, soa bem estranho, né? Uma espada saindo da boca de alguém. Como entender esses símbolos estranhos aqui? Olha só, vamos entender o conjunto da obra aqui, ó. Lá no verso 13, ele está no meio, né, caminhando entre os candeeiros. Nós já descobrimos que candeeiros são as 7 igrejas. Agora ele diz que no verso 16, que ele tinha na mão direita 7 estrelas. As 7 estrelas, no próprio capítulo, no verso 20, diz que são os anjos das 7 igrejas. Então, estrelas nós temos como símbolo de mensageiros. Por isso que nas igrejas, por exemplo, no verso 1 do capítulo 2, diz o seguinte: e ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Não é um anjo literal que está lá na igreja, mas um mensageiro, ou quem sabe o ancião, aquele que está cuidando daquela igreja, né? Uhum. Então, perceba que interessante. Jesus está no meio das igrejas, olha só a presença dele, no meio dos candeeiros, né, que são igrejas, e na mão direita, a mão direita representa poder, sustentabilidade, vamos dizer assim, né? Então Jesus está sustentando os mensageiros, percebe? Uhum. Então, agora perceba, que agora sai da boca dele essa espada afiada. Essa espada afiada, existem alguns versos, né, como Isaías 49, em Hebreus é bem
bem mais ao ponto, Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz que essa espada afiada de 2 gumes, ela representa a palavra de Deus, que fere, né, que machuca o transgressor, mas também que cura, que salva. A palavra de Deus, ela é o agente mais assim poderoso que existe nesse universo, né? Porque diz Salmos que foi pelo falar, né? Deus falava e as coisas aconteciam, né? Então, da boca desse ser saiu uma espada afiada, ou seja, uma palavra viva que interessante que espada ela fere, né? Ela pode tanto atacar como ela também pode ser usada como defesa. Exato. E nós temos isso como a palavra de Deus. 2 gumes, alguns sugerem, né, que isso é uma representação do Antigo e do Novo Testamento. Eu não sou muito particular assim dessa interpretação, não vejo muito. Ela é mais tardia, né? Então, eu acredito que esse 2 gumes é porque é uma espada cortante. É uma espada que corta, né? Isso, exatamente. Isso, né? É uma espada totalmente cortante. Mas é uma aplicação, né, da palavra de Deus, a palavra viva, que pode ser o texto bíblico, como também a própria voz de Deus, né? Nós não temos a voz de Deus nessa. Nós temos a palavra escrita, que é a palavra falada, escrita para nós, né? Uhum. Então, eu vejo assim que agora esse ser poderoso que está no meio das igrejas, que está segurando na mão direita os mensageiros, ele tem uma palavra de consolo, que essa palavra pode tanto cortar, ferir, como também exortar, educar e salvar. Agora, Adriano, finalizando aqui já essa passagem aqui, e entendendo os últimos pontos dessa visão, João, quando vê tudo isso, ele cai como morto. Então, o impacto disso sobre o próprio João foi algo assim que deixou ele praticamente desmaiado. E é interessante, né, esse lado dos profetas, dos homens, dos personagens bíblicos, assim como Daniel, receberem visões e, dado o impacto, a presença ali, eles caírem como morto. E aí vem uma das palavras mais gostosas, né, mais prazerosas de se ouvir na Bíblia e vindo dos lábios de Jesus, né? Não temas. Que acho que é o tema do Apocalipse, né? Não temas, ainda que a história esteja complicada, difícil, as guerras, as complicações, nós ouvimos aqui o não temas do Senhor Jesus Cristo. Isso, esse não temas, ele já disse em outros momentos, né? Para os discípulos, principalmente naquele momento em que ele aparece no meio do nada, no mar, e as pessoas gritam, pensando que é um fantasma, e falam, gente, não temas, sou eu. Né? Uhum. Mas você ressaltou muito bem o não temas. Mas eu queria fechar, assim, na interpretação de João. João entende realmente que é Jesus, claro, pelo não temas, mas quando ele fala no verso 18, Enéas, ele diz assim, ó, pode ler aí. Aquele que vive, e aquele que vive, né? Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Aqui ele já se revela totalmente. Gente, tipo assim, matou a charada. Quem é? Uhum. Jesus. Só pode ser um só. Só pode ser esse que venceu a morte, né? Está vivo e ele reina pelos séculos. Lembrando que nós já falamos, né, que existem 4 evangelhos que contam a história de vida, morte de Jesus. E um pedacinho da ressurreição. Agora Apocalipse, é um outro evangelho que vai falar da ressurreição, da vida eterna de Jesus como sendo Deus encarnado em um homem. Então aqui eu acredito que fecha com chave de ouro. João, se você teve dúvida de quem é esse ser que está falando com você, agora você não tem mais, porque sou eu, Jesus. Não temas, eu estive morto, mas estou vivo e eu tenho a chave do inferno. E alguns aqui viajam na maionese, né? Uhum. Isso que eu queria ver com você aí. Essas chaves da morte, do inferno, o que é isso? Ele tomou a chave lá do diabo, do Satanás? Como é que é isso aí? Alguns fazem esse tipo de interpretação, mas ela foge ao texto bíblico e eles bebem muito na filosofia grega aí. Mas chaves da morte é que ele tem autoridade, né? Ele tem autoridade da vida. Por exemplo, lá em João, no capítulo 11, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, né? Ele tem um poder dele. Ninguém tira a vida dele. Ele mesmo dá a vida dele, né? Uhum. Então aqui percebe que chaves da morte e do inferno,
É interessante que até um paralelo aqui, né? Chave da morte e do inferno. Inferno nada mais é do que sepultura. Não é um local geográfico onde pessoas sofrem e ficam lá. E aí Jesus foi até lá e escapou porque tinha a chave e voltou para a vida. É assim que alguns interpretam, né? Mas inferno é lugar de descanso, lugar de sepultura. Só que Jesus, ele desceu a sepultura, mas ele voltou à vida, né? Ele tem poder para isso. E ele demonstra aqui para João. Adriano, finalizando aqui, que lição nós poderíamos tirar dessa grandiosa visão que João tem do Cristo glorificado? E como você ressaltou bem aí no verso 19, ele se apresenta, aquele que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Para João isso é bem claro, ele estava não exatamente abandonado, mas estava preso, sozinho. E de repente a grande pergunta de João é: onde está Deus? Ou ele poderia fazer essa pergunta não no sentido de dúvida ou de falta de fé, mas ele próprio preso por causa da palavra, por causa das perseguições. E aí aparece o Cristo glorificado que vai guiá-lo aí nas visões e mostrar que ele, o Jesus, o nosso Senhor, tem um controle na história. E para a pessoa hoje, para a mentalidade atual, pós-moderna, a pessoa que está no trânsito, a pessoa que está endividada, a pessoa que está com dificuldade, a pessoa que está com dúvidas acerca de Deus, alguns estão decepcionados com a igreja. O que essa visão pode trazer de mensagem ao coração da pessoa que está ouvindo hoje, aqui no século XXI? O que você poderia dizer para nós encerrarmos esse quarto episódio? Beleza, eu vou falar de dois aspectos. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar é o seguinte: é para mim, para você, para todo ouvinte que um dia já aceitou esse Cristo, né? Perceba a atitude de Jesus. Jesus se aproxima de uma pessoa que, vamos poder dizer, está abandonada, né? Carente, isolada, sozinha, e diz que ele se apresenta. Só que a atitude que transforma, que realmente muda a situação, é quando ele coloca a mão sobre João, esse abandonado, esse isolado, esse necessitado, e diz: não temas, eu estou com você. Entende? Uhum. Agora, então eu e você, aqueles que já aceitaram Jesus, podemos fazer da mesma forma, né? Quando eu estendo a mão para alguém, um necessitado, uma pessoa que precisa, e não apenas o estender a mão, não é apenas dar o que comer, mas estar junto dessa pessoa, aí aparece um outro aspecto. Aquela pessoa necessitada, vamos colocar no lugar de João, estava isolado, necessitado. Quando alguém estendeu a mão e disse que estaria com ele, não importa onde estivesse, aquilo trouxe para ele uma alegria, um revivamento. Uhum. Então, o apelo que eu faço para os ouvintes é que seja Cristo a outras pessoas estendendo a mão, e aquela pessoa que está ouvindo hoje, que talvez se sinta como João, abandonado, que abra os olhos, né? Jesus, ele pode se revelar através de um abraço, de uma criança, um sorriso, um cumprimento, porque muitas vezes nós nos fechamos para o nosso mundo, Enéas, e esquecemos das coisas, né? E Deus, ele quer se revelar. Então ele se revela através de um amigo, através da mãe, do pai, quem sabe uma tia que te ligou e te deu um oi. São formas que Deus tem usado para poder se aproximar dessas pessoas como João, abandonadas, sem esperança. Podemos ser uma revelação de Cristo para as pessoas, no sentido de as obras de Cristo serem vistas através de nós. E assim finalizamos aqui mais um episódio, o quarto episódio da nossa série Distopia. E como você já percebeu, eu e o Adriano, nosso objetivo aqui é percorrer os 22 capítulos do último e polêmico livro da Bíblia, o Apocalipse. Lembrando que se você tem alguma dúvida ou quer deixar alguma sugestão, você pode escrever alguma coisa nos comentários, deixar aí a sua dúvida nos comentários, a sua crítica, a sua sugestão. E a série Distopia e outros assuntos você pode encontrar acessando reconectados.com.br e também no canal Minuto Profético no YouTube. Adriano, muito obrigado aí pela sua contribuição aqui no quarto episódio. E lembrando aí aos nossos ouvintes que eu e o Adriano, a partir do quinto episódio, entraremos nas cartas, no estudo, na análise, no comentário das 7 cartas do Apocalipse. Adriano, muito obrigado, que Deus te abençoe e tamo junto aí nessa saga, nessa jornada. Isso mesmo, Enéas. Eu quero agradecer a oportunidade de
poder estar falando aqui com você, de poder trazer essa overdose de informações, né? Opa! E eu tenho certeza que nos próximos episódios muitas informações virão. Só que eu já deixo aqui meu abraço e lembrando que essas informações não apenas ajudem vocês aí no conhecimento, mas que essas informações transformem a sua e a nossa vida. Um abração a todos. Você ouviu o podcast Reconectados, série Distopia. E fique ligado, a cada semana um novo episódio para você.